Conhecer e estudar o seu público, estudar de verdade, saber quem são os interlocutores que você tem mais proximidade, com quem você tem um processo de comunicação. Olá, sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso quadro Comunicação Interna Sem Fronteiras. Nessas semanas eu venho trazendo o tema da comunicação empática, como é que a gente aproxima os colaboradores, fazendo uma fotografia, fazendo um recorte do mundo corporativo das empresas. Como é que eu aproximo os colaboradores, os gestores, os líderes, os nossos pares, como é que a gente tem uma comunicação melhor. Eu tive o prazer de falar recentemente um pouco, quando a gente fala da comunicação da empatia, eu falei do tema chamado Qual o Teu E-mail? Inclusive depois, se você quiser, tem aqui, você pode acompanhar essa outra postagem. E hoje eu queria falar um ponto importante, que é conhecer o seu público. Quando a gente fala uma comunicação empática, eu preciso saber com quem eu estou falando. E saber não é só saber o nome, é como esse público, como essas pessoas, como esses interlocutores se relacionam, como é que eles, quais são as características desse público. Isso é importante para você, profissional de comunicação interna, para você, líder da organização, para você que trabalha em recursos humanos. Conhecer o público é tão importante quanto passar a informação. Quais são as características, como é que esse público quer receber a informação, qual o tipo de linguagem, qual o tipo de forma que você conecta com essas pessoas. Perceba, a comunicação, ela tem um conteúdo, tem a forma, mas para que isso seja efetivo, para que realmente dê resultados concretos, eu preciso conhecer. E conhecer gera também nós um estudar, é mapear, é entender o perfil dos meus colaboradores, que tipo de informação que eles se conectam mais, que tipo de assuntos, qual a forma que tem mais a ver com eles, qual o tipo de entonação que eu trabalho. Não é só passar informação, não é só divulgar, não é só colocar no quadro de aviso, não é só mandar um vídeo, é entender as características do nosso interlocutor, dos nossos colaboradores. E talvez o desafio é que isso dá trabalho, verdade, dá trabalho. Porque a gente precisa parar, a gente precisa estudar, precisa fazer um planejamento, a gente precisa ter um mapa de quem são os colaboradores, tem perfis diferentes, e aqui não tem nada a ver com perfil de idade, tempo de casa, são características diferentes. Então, fundamentalmente, o sucesso da nossa comunicação, da comunicação interna, da comunicação empática, passa por um fator chamado conhecer o público, estudar as características, o perfil, a cultura daquela empresa. E perceba, eu já contei isso por aqui e repito, eu mesmo já tive casos muito parecidos de processos, de ideias, de sugestões de comunicação que deram muito certo numa empresa e não deu certo na outra empresa. E a questão aqui é entender a cultura, entender os interlocutores daquela empresa. Por isso que é importante para você, para mim, que a gente estude quem são os nossos interlocutores, conheça qual o perfil. Não é porque é fábrica que é igual, não é porque é escritório que é igual, não é porque aqui tem a ver com que região, são características diferentes. E o sucesso da minha comunicação passa necessariamente para mim conhecer o público, estudar isso. Isso acontece com marketing, acontece com grandes corporações, acontece com o mercado de vendas. Quanto mais eles estudam o público, melhor os resultados. Isso também funciona para a comunicação interna. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu entendo com quem eu estou conversando, a efetividade da minha comunicação é melhor. Então, conhecer o público, estudar, é o nosso segundo item de uma comunicação empática. Falei sobre qual o melhor e-mail, qual o melhor meio, a melhor forma que a pessoa tem. Hoje eu falo do conhecimento do nosso público, tá bom? E a gente vai falar mais, tem outros capítulos que eu vou sempre trazer aqui para vocês, falando sobre a comunicação empática. Sou eu, Fábio de Renzo, Novembro 4, Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um grande abraço e um bom final de semana.